Depois de 3 longas semanas, finalmente o capítulo 1112 chegou e com ele muitas coisas interessantes. E para começar, com a continuação da nova história de capa, na qual aparentemente nós vamos acompanhar Yamato em sua viagem por Wano, replicando o que Oden fez. E antes de começarmos a análise, só tenho que falar um negócio aqui rápido. Como vocês sabem, a OPEX caiu, o maior fórum de One Piece, que era onde as pessoas liam o capítulo quando saía, e agora a gente tá vivendo numa era que quando sai o capítulo de maneiras não oficiais, a gente lê e traz pra vocês. Eu posso garantir que todos os youtubers que fazem análise de One Piece estão fazendo isso, porque é impossível esperar até domingo pra sair oficialmente pela Manga Plus. Então, eu não posso falar pra vocês aonde ler isso, porque não é oficial. Eu não posso botar link nenhum, obviamente. Então, irmão, garimpe, procure que tu vai achar. E se você quiser uma dica, no Twitter sempre tem. O Twitter é uma ótima rede social pra você ver quando sai o capítulo de One Piece. Mas enfim, sem mais delongas, vamos à análise. O capítulo começa de onde o outro terminou. A gente não teve nenhuma surpresa aqui, nenhum capítulo de flashback ou focando em outro núcleo. Ainda estamos em Egghead naquela loucura do caralho. E a gente vê que todos os pacifistas foram derrotados. E quem fez isso foi Itambaron-V no Sujuro, o Gorosei mais estiloso e com a melhor fruta de todas, o careca da espada. Mesmo com os pacifistas derrotados, os maneiros ainda falam que Bonnie não pode escapar. E com isso, no Sujuro fala um negócio muito interessante, que pensar que com apenas 12 anos, essa garota teria o poder para destruir um país. Tudo culpa da sua rebelião estúpida, Vegapunk. E isso é muito interessante. Não porque a Bonnie tem um controle dos pacifistas, isso a gente já sabe. Mas eu acho muito intrigante o fato do Nosjuro saber exatamente a idade da Bonnie. O que me leva a crer que a Bonnie e a Jinny na Terra Sagrada foram um assunto, pelo menos importante, para os Gorosei. Não foi só, sei lá, o Saturno testando ali numa escrava e foda-se. Porque se o Nosjuro sabe exatamente a idade dessa garota, dá um ar que eles consideram ela mais importante do que a gente pode pensar. Depois disso a gente vê o resto da confusão na ilha, o gigante tentando escapar, a ilha sendo, sofrendo seu Buster Call. E nisso finalmente a gente tem uma das maiores respostas que a gente queria, que é aquela velha pergunta: qual é o nível de poder dos chapéus de palha? Opa, a luz voltou, que maravilha. E a gente vê que nesse momento Franky consegue dar um soco fudido contra um vice-almirante da marinha, que parece ser um one shot ali, deu e já era. É muito difícil a gente saber, os chapéus de palha se já despertaram haki, como por exemplo o Franky e o Brook, mas lembre-se que vice-almirantes, para chegarem nesse posto, têm que obrigatoriamente saber manifestar e controlar os dois tipos de haki de armamento e observação. Então pro Franky conseguir dar um one shot num cara desse, significa alguma coisa. E com isso a gente vê a Bonnie também usando os poderes dela para fazer um vice-almirante retornar a criança, enquanto ela dá um pontapé nele, já que ele é criança, ele vai se fuder. E isso também é interessante. A Bonnie, com apenas 12 anos de idade, tem o poder suficiente para fazer o poder dela afetar vice-almirantes também. Talvez ela seja uma das crianças mais fortes do mundo de One Piece. Nesse momento nós vamos para a Lab Phase, aonde está o São Marcos Mars transformado naquela águia-zona e a York. Os Vegapunks na transmissão falam que faltam apenas 4 minutos e York tá tentando mostrar pro Mars aonde que tá a gravação. E quando ela aponta pro lugar, o Mars simplesmente utiliza o poder dele para explodir aquela merda, usando uma espécie de raio laser bizarro, mostrando, que aparentemente esse é o poder diferenciado da fruta dele. A gente sabe que zoomísticas não são só frutas que dão a você um poder de incorporar alguma coisa, mas também de ter sempre um a mais. Kaido não vira só um dragão, ele solta fogo e cria as nuvenzinhas. Marco não vira só uma águia azul, ele tem chamas regenerativas. E aparentemente o do São Marcos Mars é esse laser bizarro. Obviamente quando ele faz isso, a York diz pra ele não fazer essa merda, senão ele vai explodir a porra toda e vai atingir áreas que ele não quer. E mais, irá atingir a Punk Records, o local onde é guardado todas as informações do cérebro do Vegapunk, o lugar mais vital de Egghead. Quando a palavra Punk Records é citada, Marcus Mars sente uma pequena
pequena voz vindo de lá. E York explica pra gente que o Dennemushi usado na transmissão é um chamado Dennemushi Haishi, que foi criado recentemente. O casco dele é triangular. Então, eles zarpam pra cima da Punk Records. Nesse momento, nós pulamos para outro núcleo da Stussy e o Kako preso na bolha lá, aonde o Kako aparece aqui não sabendo que monstro era aquele que apareceu, mas por causa da pressão e do poder, provavelmente é um Gorosei. Isso é interessante, né? Como os Cip-Zero não sabem os poderes do Gorosei, mas têm uma ideia. É legal saber o nível de informação que essas pessoas têm. Porém, Kako diz ali pra Stussy que aparentemente eles abandonaram ela, mesmo que ela tenha traído o Lute e ele. Mas ela diz que já se decidiu. Alguém deve carregar a última missão. A Stussy ser tão leal a esse ponto pode ser aquela parada de criador e criação, né? O Vegapunk que criou ela é o clone de uma pessoa, mas eu queria saber um pouco mais da profundidade dessa personagem. Ela é um clone, mas ao mesmo tempo ela foi pra Cip-Zero e ao mesmo tempo ela era uma infiltrada no submundo e era uma imperatriz submundo conhecida como Rainha dos Prazeres. Então eu acho que essa personagem tem muito mais pra mostrar pra gente. E agora a gente pula de núcleo de novo, isso acontece várias vezes nesse capítulo, para o resto dos Chapéus de Palha que estão com o Sunny. E o Edson fala ali pra eles que ela se voluntariou para desativar o domo, né, que iria impedir que eles fossem embora, e portanto temos que ser gratos por esse sacrifício. Porém a Robin fala que mesmo assim não adianta, o Vega Force One foi destruído, não tem como a gente sair daqui. O Zop aparece e fala que o Coup de Burst já tá pronto para eles serem isolados dessa merda, porém diz que eles têm que esperar até o Zoro, Jinbe e a galera chegarem. E nisso o Edson, vendo que eles precisam de ajuda, principalmente com o barco, ele simplesmente se taca no que parece um ataque suicida contra a barreira do Frontier Dome. Não se sabe muito bem porque ele faz isso, mas aparentemente Edson tá morto aqui. Então a gente vê o que realmente interessa. A batalha de Luffy e Dory Brog contra Jupiter, transformado no verme de Duna, onde aparentemente ele tem o poder de sugar eles pra ele. Porém, o Luffy vendo isso fica puto, simplesmente pega um prédio de Egghead e chuta ele na direção desse vácuo que ele tá criando e faz essa minhocona engolir a merda de um prédio. Mas com esse ataque, Luffy chega, né, nos seus estados finais ali, ele sai da transformação e vira o velho, mas os gigantes pegaram uma refeição de emergência de Elbaf. Comendo ela, ele se nutre e volta para sua forma normal. E nisso a gente vê o Arcuri transformado naquele javalizão, chegando para não deixar eles irem embora, e o Luffy simplesmente dá um Red Rock nele, aquele clássico golpe que ele dá no Kaido naquele episódio fantástico. Porém, a mão dele dói, ao invés do casco desse javali velho. Isso, cara, é bastante grandioso. Apesar do Kaido não ter levado um dano sincero e significativo com esse golpe, ainda assim ele sangrou, ainda assim ele sentiu. Para esses caras terem tanta resistência, eu acho que o Oda não tá querendo dizer que essas pessoas são tão resistentes quanto o Kaido, nem faria sentido, mas sim essa parada de que eles não sofrem dano, simplesmente não tem jeito, tem que arranjar uma outra forma. Pra piorar as coisas, voltando pro núcleo lá do Sunny, escalando as montanhas, a gente vê as patas de aranha de Sanjay Garcia Saturne. E agora, meu amigo, eu não sei quem ali consegue tancar o Saturne. Será que o Zop vai ter seu ato de coragem contra essa besta? E simultaneamente a isso, no núcleo das pessoas que estão na costa de Egghead, perto do barco dos gigantes, um gigante é subitamente cortado. E então a gente vê esse quadro magnífico de Nusjuro e a aura e a presença desse cara simplesmente aparecendo contra especificamente Juribone, que ele deu todo esse discurso no começo do capítulo. E por fim, na Punk Records, diz que finalmente falta apenas 1 minuto para a transmissão da verdade do mundo. E então a gente vê São Marcos Mars achando o tal Dennemushi Haishi, onde tá a transmissão, que eu achei que estaria na lua, ainda pode estar, mas enfim. Porém, quando ele chega lá, aparentemente ele para ou vê alguma coisa e o capítulo acaba aqui. Como sempre, esses capítulos que são lançados antes da tradução oficial, eles pecam numa coisa ou outra, é uma tradução mais apressada e rápida pra gente ler essa porra desse capítulo, não esperar até domingo. Mas eu aconselho vocês que quando sair oficialmente da Manga Plus, vocês leem de novo, porque a tradução sempre tem alguns truquezinhos, sempre tem uma tradução um pouco mais errada, que na Manga Plus traduzem certo. O que deu a entender nesse capítulo
capítulo é que a galera foi separada em vários núcleos diferentes e todos eles estão enfrentando uma ameaça horripilante. Luffy, o gigante, está enfrentando o Jupiter e o Arcuri. A galera do Sunny está enfrentando Saturne. E no núcleo lá dos gigantes é o Nus Juro contra Bonnie, Frank e uma meia dúzia de gigantes. Os únicos que estão livres no momento é o Jinbei e o Zoro, que são as partes mais importantes da tripulação depois do Luffy, né? O Sanji eu nem lembro onde ele tá. Mas o que dá a entender aqui, cara, que o caldo engrossou sinistro. Eu não sei se eles vão conseguir sair daqui sem alguém rodar. Eu sei que é muito difícil falar isso, falando de One Piece, né? Um chapéu de palha morrer? Como assim? Mas, cara, desculpa, eu não vejo como Nus Juro vai perder pra qualquer um daqueles que estão ali. Eu não vejo Saturno perdendo pra qualquer um que tá ali. E com o Luffy, o gigante, tendo que tancar 2, é complicado. Ainda no final desse arco, eu quero ver Nus Juro e Zoro. Talvez eles se encontrem aí pra defender a Bonnie e tal. E talvez o Sanji mostre um pouco mais de ação, talvez lidando com o Saturno. Mas pelo menos até o fim desse capítulo a gente tem que ter uma resposta de como lidar com esses caras. Pelo menos ter uma ideia de como eles funcionam. Se eles só são meio que Horcrux, manifestações do Imu, tem que bater em alguma coisa, matar alguém pra conseguir bater neles. E além disso, nesse quadro final aí, né, muita gente tá falando que o Mars olhou pro negócio, ficou assim, meu Deus, que isso? Mas eu não vi tamanha preocupação dele, não. Muita gente tá falando que é o Dragon e tudo mais, mas eu acho que daria pelo menos alguma dica do Dragon aparecer nessa ilha, sabe? Pelo menos uma ventania acontecer antes dele chegar e tal. Não acho que ele chegar assim do nada faria muito sentido. Apesar de ele um cara, né, que poderia estar seguindo o rastro do Kuma, é possível. E nada me faria mais feliz que esse cara aparecer finalmente. Afinal, se eu fosse um revolucionário, porra, se eu tô vendo os 5 anciões concentrados em uma ilha, eu ia fazer de tudo pra, meu irmão, focar meu ataque nessa porra e não deixar eles voltarem pra Terra Sagrada onde eu não consigo pegar. Então faz sentido os revolucionários fazerem uma investida contra a Egghead. O robozão também não deu as caras depois que apareceu, o que eu achei esquisito, mas o que dá pra entender é que esse capítulo foi um capítulo de preparação de terreno. O palco tá sendo montado. Eu ainda acredito piamente na teoria da lua, da transmissão. Eu quero muito que ela seja verdade, porque seria um gancho perfeito pro Enel e realmente consagraria o Vegapunk como o maior gênio do mundo, porque, sinceramente, se ele faz uma transmissão desse quilate e a coisa que pode parar a transmissão tá dentro da ilha, eu acho que é a burrice extrema. Mas o que deu pra entender também é que a gente não vai ficar muito mais tempo em Egghead. A galera tá querendo fugir, tá querendo meter o pé e parece que isso não vai se estender por tanto tempo. Talvez eu dê mais uns 6 capítulos pra Egghead acabar, mas eu tenho certeza que esse fim vai ser bastante chocante, pelo menos com tudo que tá se construindo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, se inscreva, isso me ajuda demais, vocês não têm ideia. Um agradecimento especial para Everton Silva, Otávio Caetano, Kingo, Panchi, Guilherme Paiva, Walisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Micael Batista, Tauá, Francisco Júnior, Gustavo Alves, Guilherme Matos, Guaxinim Gamer, Luiz, Victor Moser e Vinícius Lopes. Muitíssimo obrigado pelo seu apoio, eles são os membros aqui do canal. E se você quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando na sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau.